Paz do Senhor a todos. Amém. Amém, Paulo. Vocês estão bem, né? É, meu querido. Vamos ler um texto bíblico antes de começar a aula, tá certo? Abram suas Bíblias no livro do profeta Daniel, por favor. Concernente à aula de hoje. Livro do profeta Daniel, capítulo 12. Jorge, me permita aí interromper só 30 segundos. Pode falar. Fique à vontade. Pergunta aí qual é a quarta-feira que todos os irmãos desta turma, você perguntando na sala aqui e no grupo do WhatsApp, qual é a quarta-feira que eles querem fazer uma aula lá na central, para a gente ministrar uma aula no telão e tirar todas as dúvidas de como manusear esse sistema, de tudo, para a gente dar uma instrução de mexer nesse sistema a todo mundo de uma vez só. Tá certo. Para mim, pode ser qualquer quarta para mim. Pronto, combina aí com os obreiros, porque o dia que eles quiserem, a gente vai lá para a central, para aquela sala de reunião, lá em cima, no primeiro andar, e a gente faz uma aula no sistema online. Aí mostra todo o ambiente, a todos os irmãos, para ninguém ter dúvida. Tá certo. Sim, senhor. Tá, pode ser. Amém. Daniel, capítulo 12, e o versículo 4. Daniel, capítulo 12, e o versículo 4. Diz assim, meus queridos. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois. Perdão, falha minha. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Amém? Peço encarecidamente que o nosso irmão George ore por nós, em nome de Jesus. Amém, meu querido. Oremos. Senhor dos Pais, Todo-Poderoso, Criador da terra, meu Deus, te agradecemos, Senhor, por estar diante da tua presença, pedindo aqui, meu Deus, perdão nosso pecado, para estarmos conversando contigo. E já, meu Deus, continue dando a sabedoria ao nosso professor Jorge e a cada um de nós, Senhor, para que nós possamos aprender mais e mais a tua palavra, Senhor. Continue abençoando nosso pastor Zé Carlos de Lima, toda a minha diretoria. Nos ajuda, Senhor. Fique conosco, assim que nós choramos e te agradecemos, Senhor, por esta palavra maravilhosa corrida pelo teu servo, Senhor. Abençoa ele e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando der 8 horas, eu vou fazer uma chamadinha, só para saber se o meu diário está correto, certo? Com o nome de vocês, já para colocar nota, e assim vai. Queridos, estamos vendo hoje é a última aula, dia 4 de março, a última aula da primeira disciplina, né, que é a Introdução à Teologia. E hoje, de fato, vamos tentar ir até 9 horas, para não enfadar os senhores. Vocês estão vendo, dê um joinha, estão vendo o slide do lado, não estão? Estão comigo? Estão vendo de lado o slide. Pronto, isso aí. Hoje, de 10 horas da noite, temos uma reunião e eu não quero enfadá-los. Como eu disse ao nosso querido pastor Edinaldo, as páginas que nós vamos falar serão das páginas 31 do seu livro, que você leu,
Se você não leu, você pecou contra a didática. E não é pecado, não leva para o inferno, não, viu? Não condena ninguém esse pecado. Você só vai ficar sem fruto. Porque eu sempre coloco algo a mais do que, assim, não, o livro é fantástico, mas eu sempre coloco a mais. Eu digo logo para os irmãos ficar com medo de serem condenados ao inferno, né? Então, só fica sem fruto a mente. É bom ler. Da 31 até a 35, as páginas de hoje que vamos comentar durante toda esta aula. Então, já temos 13. Quando é 8 horas, 8h30, eu faço uma chamadinha, que é o tempo que chega mais gente, para mim chamar, para ver se meu diário está certo, sabe? Para mim não ser injusto com ninguém. Queridos, como vocês estão vendo aí no slide, e, claro, eu pego o máximo de resumo possível para trazer algo para somar o teu conhecimento, ao nosso conhecimento teológico. O livro é muito bom, mas se eu ficar somente lendo o livro, fica muito chato, fica muito monótono, né? Mas eu trouxe umas figuras para vocês verem também, né? Algumas imagens, que é muito bom para a gente aprender melhor. A aula de hoje é a teologia e as ciências. A teologia e as ciências, né? Como vocês podem ver, já temos aqui uma frasezinha assim, dizendo, vamos lá. Uma série de descobrimentos irá marcar a história da humanidade e de seu pensar teológico, a partir do século XV, certo? A partir do século XV. Para ser preciso, estou lendo na página 31, ok? Página 31. Eu resumi e quis mais entrar nos cientistas da época. E vocês viram que o texto que foi lido, uma profecia do profeta Daniel, onde diz que nos últimos dias a ciência ia se multiplicar. E ele não diz que era algo ruim. Daniel não está dizendo que era algo ruim. Daniel está dizendo que a ciência, o conhecimento, ia se multiplicar durante o passar dos anos. E, querendo ou não, se multiplicou. E a teologia, por ser a mais antiga, falando também de ciência, ela como ciência, como conhecimento, ela é a mãe das ciências. Quando eu for colocar esse slide, vou transformar esse slide em PDF, e vou mandar para o grupo, a partir de amanhã ou depois, eu vou colocar essa outra parte que eu ainda não escrevi, sobre o porquê que a teologia é a mãe das ciências. Embora seja o estudo de Deus, mas não é uma ciência exata ou perfeita, tá bom? É uma ciência que nos ajuda a compreender as coisas de Deus. Mas nós sabemos... Professor Júnior. Opa, pastor Júnior. Me desculpe, meu amado, a paz do Senhor. Amém, meu querido. É uma honra para mim ouvir sua voz. Só justificando a minha ausência quarta-feira, que eu tive uma reunião com urgência na congregação. Tá certo, meu filho? Que é isso. Se eu mando, eu obedeço. Sem problema. O senhor está em que página do livro para eu acompanhar, meu amado? 31. 31. Pronto. Isso. Obrigado. Deus abençoe. Amém, meu pastor. Amém. Tamo junto. Vamos lá. Eu só peço que os senhores, por favor, desliguem os seus microfones, se estiver ligado. Vamos lá. Uma série de descobrimentos irá marcar a história da humanidade e de seu pensar teológico a partir do século XV. Nessa época, houveram descobertas que mudaram a visão que o homem tinha do universo. Veja bem. Não mais o Sol gira em torno da Terra. Na verdade, nunca girou, né? Mas vamos mais para frente. Mais para frente a gente vai falar melhor sobre isso. O mundo não está mais dividido em 3 partes, que era apenas o mundo velho, que era Europa, África e Ásia.
Hoje sabemos que tem Europa, África, Ásia, Oceania, e o outro agora eu esqueci, são 5. É dividido em 5 hoje em dia. Europa, África, Ásia, Oceania, o outro agora eu esqueci. Quem tiver lembrado pode me ajudar e dizer. São divididos em 5 continentes, não mais em 3. Como antigamente, na mente dos antigos, o mundo era dividido apenas em 3. Europa, África e Ásia. América, o nosso. Opa, esqueci do nosso, Rando. Obrigado. Pronto. 5 continentes. Obrigado, Rando. América, Europa, África, Ásia, Oceania e América. Antes, o mundo antigo, na época dos teólogos, dos pais da igreja, pela geografia, o mundo era dividido apenas em 3, Europa, África e Ásia. As enfermidades eram causadas por micróbios, vírus, e não mais por demônios. Entre 1280 e 1290, surgem os óculos na Itália, especificamente na região da Toscana, Pisa ou em Florença. Embora o inventor exato seja desconhecido, nomes como Salvino da Marte ou Degli Armati de Florença e Alejandro della Spina de Pisa são frequentemente mencionados na história como inventores ou co-inventores dos óculos, os quais nós usamos. Surgem ciências tais como zoologia, que é estudo dos animais, biologia, que é estudo da vida, física. Estas abriram um emaranhado de possibilidades, revolucionando o universo da humanidade. No final do século XVI, por volta de entre 1590 a 1600, na Holanda foi inventado o microscópio por Hans Janssen e seu filho Zacharia Janssen. Esses carinhas, para vocês verem, de acordo com a disciplina, que a teologia já existia e as ciências estavam sendo criadas e avançando e mudando o pensar de muita gente na época, que era um pensamento menor, tornando-se um pensamento macro. Tá bom? Então, vamos dar um pulinho aqui. Ainda na continuação, fala assim para nós. Essa enorme mudança, ela gerou conflitos graves entre teologia e ciências. Querendo ou não, esse avanço, essas mudanças na ciência, no conhecimento, mais na frente, nas artes, na escultura, na arquitetura, tudo que foi de ciência, houve um grande conflito com a chamada ciência-teologia, principalmente para aqueles que viam a teologia como uma explicação última para todas as coisas, onde doenças eram causadas por demônios, o Sol e todos os astros giram em torno da Terra. Olha esse pensamento de novo da época. O Sol e todos os astros, que é estrelas e planetas, o pensamento deles na época, giravam em torno da Terra. Esse era o pensamento deles, só que nós sabemos que não é bem assim. Daqui a pouco eu vou levantar uma questão polêmica e quero que vocês falem, tá bom? Podem falar à vontade. Daqui a pouco eu vou levantar essa questão. Eu quero ver o circo pegar fogo. Vamos lá. Podemos perceber na Bíblia diversas vezes Deus orientando o povo para que atendessem para o mundo ao seu redor. A teologia do povo deveria atingir, preste atenção nessa fala aqui que está no teu livro, olha só. A teologia do povo, ou o conhecimento de Deus, deveria atingir e mudar a vida de todos, inclusive dos que estavam ao seu redor. Ver os textos.
Que textos seriam esses, aonde Deus fala para Israel, para o povo, para nós, que onde eles chegassem, não era para eles serem envolvidos ou se misturarem, era para eles serem referência e serem influenciadores, e não influenciados pela cultura de então. Mas Deus nunca chamou Israel, ou nenhum de nós, para vivermos isolados. Nós temos que brilhar no meio das trevas. Brilhar no meio, entre nós mesmos, é fácil, mas brilhar no meio das trevas é aonde tem que acontecer. Então, aqui Deus já estava dizendo para Israel, para o seu povo, que a teologia dele teria que ser visto entre os povos. Vamos ver uns versículos? Eu queria que qualquer um dos irmãos aí abrisse sua Bíblia, de acordo com o nosso livrinho, na página já 32 que eu estou. Eu queria que um de vocês lessem para mim, ou para nós todos, Êxodo. Deixa eu achar aqui no meu livro aqui, que é diferente de vocês, o meu de capa preta. Deixa eu ver aqui. Êxodo 22, do 21 ao 23. Segundo livro da Bíblia. Êxodo 22, do 21 ao 23. Quem achou primeiro? O estrangeiro não afligirás, Porém, se nem ficarem o vivos, oprimirás. não. Os estrangeiros postos na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Perdão, irmão Ricardo, por favor, lê o mesmo texto, por gentileza. Por favor. Êxodo 21, do 21 ao 23. 22, de 21 a 23. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás. É o Os 21, não? estrangeiros postes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Entenderam o texto? A teologia do povo de Israel não podia ferir os estrangeiros, mas tinha que atrair eles ao Deus que eles serviam. Estão entendendo? Vamos ler o texto. Vamos ler o texto. Entenda, eu estou num ambiente de trabalho hoje. Eu vou tentar sempre fazer esse paralelo entre a época e hoje, os dias de hoje. Os dias de hoje. Eu trabalho em determinado lugar, setor, eu creio que a maioria dos senhores ainda trabalham. Não é para mim ser aquele cara intransigente e nem me misturar com o pecado. Tenho que fazer a diferença. Agora tem uma coisa. Eu tenho que atraí-los, sem afligi-los. Porque eu já tive relatos de crentes que trabalhavam em fábricas como supervisores e oprimia todo mundo na hora da cobrança. Você está entendendo uma coisa séria? Veja o texto que o nosso pastor Ricardo leu, que disse que se eles clamassem, o estrangeiro clamasse, Deus iria ouvir, iria punir Israel. Vamos ler o texto. Eu queria que outro lesse para a gente Levítico 19, 9 e 10. Levítico 19, 9 e 10 apenas, por favor. Qualquer um pode ler. Só 2 versículos. Quando também
Levítico 19, né? Isso, Levítico 19, 9 e 10. Quando também cegardes a cega da vossa terra, o canto do seu campo, não cegarás totalmente. Hum? 19, 9 e 10. Eu acho que o microfone deve estar falhando. Lê de novo, por gentileza. 19, 9 e 10. Levítico 19, 9 e 10. Eu acho que caiu a conexão dele. Pronto. Outra pessoa pode ler, por gentileza? Quando também cegardes a cega da vossa terra, o canto do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-lo-ás aos pobres e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Amém. Lembra do caso do livro de Ruth? Que ela era estrangeira, ela apanhava que estava no chão. Era a ordem divina. Olha a época que Boaz, por ser um israelita, e ele cumpria isso perfeitamente, ele cumpria a lei de Deus. Veja que Deus sempre quis que o seu povo levasse o seu conhecimento, a sua teologia para os demais povos, não apenas em palavras, mas em prática, prática de vida. E agora, eu quero que o outro leia, por gentileza, Deuteronômio 14, não, Deuteronômio 24, do 17 ao 22. Esse texto é maior. Deuteronômio, capítulo 24, versículos 17 a 22. Por favor. Quem achou, pode ler. Não perverterás o direito do estrangeiro Olhe. e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva, mas lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Quando no teu campo cegares a tua cega, e esqueceres uma gavela no campo, não tornarás a tomá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Até aqui? Mais? Professor? Até o 22, por favor. Certo. Quando sacudires a tua oliveira, não tornarás atrás de ti a sacudir os ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás atrás de ti e rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Amém. E agora, para finalizarmos com o texto do Novo Testamento agora. Marcos 12, Marcos capítulo 12, por favor. Versículo 43 e 44, por favor. Quem achou pode ler. Marcos, é o que está mesmo em Lucas 20, 47, mas eu quero só que leia Marcos 12, 43 e 44, por favor. E clamando e chamando os seus discípulos, disse-lhes:
Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Está vendo aí? Uma viúva dando a lição, não só aos discípulos, mas à classe sacerdotal da época, aos fariseus, que era para ser o contrário. Não era para aquela viúva depositar, era para os que estavam lá depositar a oferta. Aqui não é parábola, é um texto narrativo. Aqui Marcos está escrevendo um texto que aconteceu. Então, Deus disse que o pobre e a viúva teriam que pegar do que ficasse lá. Não era para eles darem, era para eles receberem. Então, senhores, uma teologia sem prática, ela não vale nada. E uma teologia sem humildade também não vale nada. Palavras do pastor Ricardo no almoço. Guardei e vou guardar para sempre. Uma pessoa que adquire conhecimento e se soberbece, ele não tem nada. Voltando para a questão aqui, olha, a gente leu vários textos do Antigo Testamento onde Deus estava dizendo que Israel olhasse para as pessoas mais necessitadas, e serve para nós. Quer ver uma coisa? Olha só, ao longo da história, né, teológica, bíblica, Deus sempre se preocupou com todos os povos. Porém, tinha chamado Israel para ser a nação sacerdotal, mas Israel falhou, né? Entrava nas cidades, se misturava, dava seus filhos para os outros filhos, dobrava os joelhos para Baal, e não fez. Por isso que sofrem, ao longo da história, sofreram muito por causa de sua própria desobediência. Então, olha só, já que a igreja é feita de seres humanos e trata dos mesmos em suas agruras, ou seja, em seus sofrimentos, é necessário que a sua teologia entenda todo o possível sobre a realidade humana. Cadê? Pois as condições sociais e humanas afetam a produção teológica. Assim, o teólogo precisa avaliar o que as ciências humanas e sociais lhe dizem a respeito de si mesmo, da igreja e da sociedade. Abra sua Biblinha de novo aí, meu querido. Tiago 1,17. E o outro prepara o mesmo livro de Tiago 4,17. Só muda o capítulo, mas é o mesmo versículo. Tiago 1,17 e o outro lê Tiago 4,17. Por favor. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. Será que eu errei? Só um minutinho. É isso mesmo, pastor, é isso mesmo. Tem algum 17 e 4,17. É 1,17 e 4,17. Tá aí no livro aí em cima, que eu sou... Agora lê outro 4,17. Lê aí. 4,17. 4,17 diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Amém. Olha os textos que foram lidos agora. Olha os textos que foram lidos agora. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Olha o que diz os textos. E o capítulo... Pastor Jorge? Hã? Pastor Jorge? Sim. Não poderia ser acrescido aí, me perdoe a intromissão, o versículo 27 do capítulo 1, não? Eu acho que é isso aí que eu quero. Primeiro 27, não é isso? Sim. De Tiago, é? Isso. É isso aí, eu errei.
Isso. Por favor, lê aí, João Ricardo. É isso aí que A eu quero. religião, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e Opa, guardar-se da corrupção do mundo. obrigado, irmão Ricardo. Veja que o irmão de Jesus escrevendo, ele cita algo que está onde? No Antigo Testamento, até porque o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Veja o que Tiago cita aí. Ele cita o que acabamos de ler, está no seu livro, na página 20, está no seu livro, deixa eu ver, na página... Deixa eu olhar aqui, para mim não me perder. Está no seu livro, na página 32, um monte de versículo corroborando com o que Tiago acabou de dizer. Obrigado, irmão Ricardo, pastor Ricardo. 1:27, era esse texto que eu queria colocar. Vou corrigir esse slide aqui. É 1:27, para confirmar com 4:17. Veja bem, o que Tiago diz? Ele está puxando algo da primeira aliança, do primeiro testamento, não foi de outro lugar. Tudo que Deus tinha falado. O que ele diz? A religião verdadeira é esta. Né? Ele diz... Pode ser, meu irmão, desculpa atrapalhar aqui, licencinha. Pode falar. Eu estava lendo aqui, quando eu estava lendo aqui o versículo bíblico, o meu celular apagou. Tudo bem. O meu celular desligou sozinho. Aí agora eu entrei no celular da minha esposa. Aí porque meu celular apagou do nada aqui, sozinho. Tá aí certo. Eu entrei no lugar. Ainda bem que você voltou, graças a Deus. Aí tô só justificando, viu? Se é outro nome aí é porque é o nome da minha esposa. Sim, senhor. Sim, senhor. Ah, pai, vou desligar o microfone. Viram? Aí veja bem, olha o que Tiago fala sobre a teologia da prática. Para mim, é muito duro isso. 1:27 e 4:17. Então, e hoje em dia, na época das mídias, para o teólogo ou para o líder, se não tiver cuidado, ele vai dar a cesta básica, vai bater a foto e vai postar no Instagram. Para quem está recebendo, é um grande constrangimento, senhores. Me perdoe a franqueza, tá? Há quem não concorde comigo. Se não concordar comigo, a gente discute aqui a noite todinha. Uma coisa é você postar o que você faz na igreja de obra. Outra coisa é você postar um remédio, dando um remédio, dando uma cesta básica, visitando um pobre desse, uma viúva dessa, e bater foto e postar no Instagram para o pastor ver, com medo de se perder a escala. Eu sou muito sincero. O pastor Eduardo não gosta de mim por causa disso. Porque eu sempre fui muito sincero em sala de aula. Então, assim, meu irmão, a religião verdadeira é aquela que ninguém vê, mas apenas o nosso Deus vê em secreto. Isso é teologia. A prática da teologia não é para todo mundo ver. É para o Deus que em secreto vê, recompensar. Tá aí. Olhe de novo o texto direitinho. E aquele que não sabe fazer o bem, não faz, comete pecado. E o que eu mais gosto é de Tiago 1:27. A religião verdadeira é esta: visitar os pobres e as viúvas nas suas tribulações. Ou seja, o órfão. Eu cuidar, sem precisar de bater foto, nem fazer filmagens, bater as cefas, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. E a pessoa recebendo a cesta básica ou a medicação, morrendo de vergonha para ser exposto. Isso não é reino de Deus, não, irmão. Isso é exaltação. Tá bom? E Deus, senhores, Deus tomará conta disso tudo um dia. A gente vai prestar conta disso. Como eu disse, as mídias são fantásticas. Agora, saibamos usá-las. Saibamos usá-las. Tá bom? Saibamos usá-las. Ok? Vamos continuar aqui, né? Porque senão vai terminar apanhando. Mas eu não concordo
Quando eu vejo alguém fazendo isso na rede social e expondo pessoas, eu fico doente. Doente. Não, mas tem que postar não sei o quê, tudo bem, poste, meu santo. Agora você está expondo outra pessoa. Se fosse você, talvez você não gostasse, né? Então, vamos lá. A gente está vendo aí. Professor Jorge, Pode falar, pastor Ricardo. é só para corroborar o que o senhor tem falado aí, eu vi uma cena, vou me reservar o direito de não comentar, porque pode ser que os irmãos conheçam, Sim, mas eu vou falar de alguém que não está na igreja, não está na presença de Deus. Assim que eu assumi a congregação de Marés, por bondade e misericórdia de Deus, um cidadão me chamou no WhatsApp e disse: é o senhor que está pastoreando Marés? Eu digo: pela misericórdia de Deus. Ele disse: eu queria abençoar com algumas cestas básicas. Como é a condição do povo? Eu digo: é de necessitado. Não todos, mas uma boa parte. sim. E aí ele disse: como é que eu faço para entregar? Eu digo: você pode ir na igreja e entregar. Ele disse: não, eu entro em contato com o senhor. Posso entrar? Tudo bem. Aí passou uns 5 dias, ele me ligou. Ele disse: eu estou na porta da sua casa. Esse cidadão é um digital influencer. Ele veio e deixou as cestas, uma grande quantidade de cestas, uma boa quantidade de cestas básicas, e Sim. pediu que o nome dele não fosse reservado, não Olha fosse aí. revelado. Olha Mas não aí. é cristão, mas não é cristão. Não é cristão. Enquanto isso, no nosso meio, a gente vê algumas coisas, algumas disparidades, mas aí, como diz o senhor, eu vou me calar. Irmão, aí, olha, eu só quero dizer uma coisa para os senhores. A igreja, ela não é de ninguém, ela é de Cristo. Tá me escutando? A igreja não pertence a nenhum homem da terra, a igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nem do pastor Zé Carlos de Lima, a igreja é de Cristo. Quando chegar o tempo, o meu tempo de sair, eu tenho que sair. Acabou. Senhores, meus queridos, não caiamos nessa, não vai ter que postar, estamos no século XXI. A pessoa aí que o pastor Ricardo citou não é crente, segura aí só um minutinho, irmão Nego, segura aí, para mim não perder o raciocínio. A pessoa que nem crente pediu para contribuir e não quis o nome divulgado. Mas tem gente em nosso meio, sem citar nomes, que gosta muito de aparecer. Já me falaram que eu sou um cara fraco de mídia. Amém. Mas o céu está vendo o meu serviço. O que importa para mim é isso. Para mim. Tá bom? Respeito qualquer um, mas para mim, e nem vou dizer aquilo que está acontecendo, não. Mas, sinceramente, o que Tiago fala aqui é bem duro, porém verdadeiro. Fale, irmão J.S. Ramos. Ou melhor, é irmão Nélio. Pai do Senhor para todos. Meu irmão, isso é um assunto muito, muito doloroso, porque eu tive uma congregação nossa e eu só não vim embora porque ficava muito feio. Eu tinha ido embora. Mas quando eu cheguei lá, estava mais ou menos uma faixa de umas 14 cesta básica em cima do púlpito para entregar as pessoas que estavam lá. Aí, na hora que eu olhei para o nosso irmão, eu estava com o irmão Marcos Padilha. Aí, na hora, eu olhei para o pastor Marcos Padilha, ele olhou assim para mim. Aí, na hora, eu me veio uma linha de pensamento dizendo assim: o galardão dele já está recebendo aqui com isso. É a Bíblia. O galardão dele já recebeu aqui. Já. Aqui com isso. Irmão Nélio. Tem galardão nenhum no céu. Queridos, pronto. Hoje em dia, você falar num assunto desse causa revolta em muitos
muitos de nosso meio, né? Eu não teria medo de falar em lugar nenhum do planeta. Mas, assim, como eu acabei de dizer, não tem como você não postar algo material, feito no templo. Mas quando se trata de vidas, de pessoas que estão ali, porque para mim quem pede, pede se humilhando. Quando eu procuro o pastor Ricardo, irmão, eu sinto isso. Deus sabe do meu coração. Pastor Ricardo, me deu uma cesta básica. Eu estou desempregado. Pastor Manuel Júnior, pastor Edinaldo, pastor Nélio, todos os pastores que estão me escutando, eu chegando para vocês pedindo uma cesta básica, eu não vou me sentir bem se os senhores baterem uma foto comigo e postarem, mostrando que estão me dando aquela cesta básica. Empatia, é se pôr no lugar do outro. Não é isso? Esse não é o evangelho de Cristo, não. Não é. Desde que os outros falam, porque o boca a boca é melhor do que o apresentável. Deixa alguém dizer que você é humilde, que você recebeu, que você deu a cesta básica a ele. Cabe à pessoa que recebeu a dádiva, a ajuda, falar. Não quem deu falar. Ok? Vamos prosseguir aqui. Sim. Como já temos muita gente, eu vou fazer aqui uma chamada. Meu pastor. Fale, pastor Edinaldo. Paz do Senhor a todos aí. Eu quero, assim, eu entendo muito sobre essa área aí de filmar e não filmar, certo? Hoje não, porque passou a pandemia. Mas eu tenho um trabalho social e eu visitei todas as comunidades de João Pessoa. Eu conheço muita gente. Graças a Deus, eu distribuí a sopa, aí no meu Instagram, distribuí a sopa, cesta básica, o meu carro não cabia ninguém. Os meninos iam ou no outro carro, ou ia de moto, porque o meu Fiat Uno, que antes era o Fiat Uno, ia entupido de cesta básica. Eu filmava, certo? Por quê? Porque eu não tinha condição de comprar uma cesta básica. Mas quem me dava dizia, é muita gente contribuindo, né? Não sei quantas toneladas, então você leva essa cesta básica para a comunidade, faz só uma filmagem lá de 1 minuto, 2 minutos, diga o nome das ações, porque aí, através disso, a gente vai arrecadar mais com os empresários. Aí o que é que eu fazia? O meu projeto se chamava Bom Samaritano, levava a sopa do restaurante Quitanda do Bessa e a ação social e outros restaurantes que me davam alimento e eu fazia. Tinha gente que me dava dinheiro dos Estados Unidos, então eu tinha que comprar, fazer a feira, comprava alimento lá no atacadão, fazia cesta. Pastor, graças a Deus, na pandemia, todos os irmãos que me conheciam diziam assim, rapaz, eu estou precisando de uma cesta básica. Todo mundo dizia, fala com o irmão Edinaldo. Ligava para mim, aqui no chão da minha casa, tinha de 15 a 25 cesta básica. Tudo para doar. Agora, eu fazia, o que é que eu tinha que fazer? Tipo assim, eu tinha uma ordem que dizia, irmão, porque aí alguém não poderia até pensar assim, Edinaldo ficou com a cesta básica, aí eu ia lá e dizia, olha, estou entregando 52 cestas básicas, estou entregando 50 cestas básicas, está tudo no vídeo. Tinha que fazer esses vídeos também, para mim comprovar as pessoas que estavam me dando, e eu tinha que fazer, porque enquanto isso, muitas pessoas, comunidade, estavam necessitadas. Então, eu chegava numa comunidade e dizia, tem quantas pessoas? Tem 50. Eu digo, pronto, daqui a uma semana ou 3 dias, eu estou com as 50 cestas básicas aqui. Eu juntava nome por nome, chamava, fazia uma chamada. Agora, antes, eu pregava, a gente cantava, tinha todo um culto, e depois entregava a cesta e a sopa. Assim, aí eu entendo, e o senhor e outros irmãos, eu sei que tem pessoas que dão uma cesta básica com aquele pensamento, eu sou o caba grande, eu sou isso, e eu vou ser sincero para vocês, de coração, nunca me exaltei com nada. Nunca sou essa pessoa até hoje, sou humilde, reconheço, entendo que tem pessoas que realmente entregam uma cesta básica e quer se engrandecer, não é que é levar o seu nome, eu não, eu ganhava de empresários, distribuía na comunidade
E aí eu tirava uma foto, um vídeo de 1 minuto, 2 minutos, pode olhar no Instagram, e eu tinha que apresentar isso como prestação de contas, dizer assim, ó, foi entregue, eu nem fiquei em casa e nem vendi as cestas básicas. As cestas básicas que os empresários me davam, eu distribuía mesmo, e era um prazer. Um dia, segunda a segunda, eu estava entregando sopa e estava também entregando cesta básica. Graças a Deus. E agora eu sei que tem gente que dá 3 cestas básicas. Ah, diga lá o meu nome. Ele tem o nome. Graças a Deus, isso aí comigo nunca teve. Eu fazia os vídeos realmente, aí para prestar conta lá, porque eu não tinha condição de comprar 2 cestas básicas, porque eu sou autônomo, né? Dependia do serviço. Na pandemia, ninguém trabalhava, mas Deus usava as pessoas para ajudar as comunidades, e eu louvo a Deus em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. É só uma reflexão assim que os irmãos possam entender que tem uns que levam da má intenção para se engrandecer, mas eu realmente distribuía para as comunidades porque era necessário. Deus abençoe. É só uma minha justificativa aqui. Pastor Jorge, eu conheço o nosso irmão Edinaldo, conheço o trabalho dele, nem precisava ele se justificar, porque a gente sabe quem é você. É. Você faz um trabalho fantástico, né? Eu acompanhei o seu trabalho e louvei a Deus porque Deus levantou você para fazer esse trabalho com muita humildade, né? Uma pessoa praticamente sem recurso para fazer aquele trabalho, mas Deus levantou pessoas para lhe ajudar. O empresário me dava 50 cestas básicas, 30, 40. Cada assunto que foi falado não tem nada a ver com a sua pessoa. Eu estou entendendo. Estou entendendo. Eu entendo, sim. Pastor Jorge, só para deixar claro aqui para os irmãos que não tem nada relativo a ninguém do grupo, não, nem do curso. Para deixar bem claro. Pastor Jorge é meu amigo. Para deixar bem claro, pastor Edinaldo, eu não sei se você ouviu, mas eu vou explicitar aqui para que os irmãos entendam. Um obreiro foi na casa de uma irmã, já de uma certa idade, e ela sem condições de estar na igreja regularmente, e nem condições de fazer seus afazeres domésticos. E o mato tomou conta da calçada, de parte da calçada dela. Simplesmente o obreiro foi lá, limpou o mato e postou o antes e o depois. É sobre esse tipo de situação que nós estamos falando, que eu acho que o pastor Jorge trouxe à tona, no que diz respeito à teologia. Não sobre a sua condição, sobre o seu trabalho, que a gente conhece o senhor, sabe da sua índole, do seu caráter. Estamos falando desse tipo de comportamento, porque há obras e obras, há obreiros e há obreiros. Tá certo? Não sei, eu digo assim, eu estou só dando uma palavra também, já que está incluso. Aí eu estou dizendo assim, que realmente eu já vi gente que muitas das vezes me dava até uma pouca ajuda e assim queria que o nome dele fosse. E eu já recebi 3 ofertas, foi 2 ofertas de R$ 1.000. Você acredita? Irmão, eu estou vendo o seu trabalho aqui, me manda o seu Pix, mandava R$ 1.000. Aí o que é que eu fazia? Ia lá, comprava as coisas, mandava nota, eu sempre fui bem justo. Olha, você me deu R$ 1.000, não foi para mim, não. Não foi para obra, eu comprei caldeirão, eu comprei cesta básica, eu comprava tudo. E alguém, irmão, qualquer um, independente, e outra coisa, independente de ser cristão ou não, era a cesta básica. Não importava para mim, não, quem era, não. Está necessitado, toma aqui. Olha, hoje aqui no Veneza, aí eu moro aqui no Veneza, né? O pastor Jorge sabe onde eu moro, já veio aqui na minha casa. Esses condomínios que tem ali, eu conheço praticamente todo mundo, porque todo mundo das comunidades aqui, eu chegava. Quando chegava lá, eu era auxiliar de diácono, os outros chamavam de pastor. Pastor, porque assim, a gente ia de gravata, bem organizado, com o nome tudinho, aí a gente ajudava, aí era pastor para um lado, pastor para o outro, sempre me honrando assim. Eu dizia, amém, Deus vai abençoar vocês, independente que era evangélico ou não, era na lista e recebia todo mundo uma cesta básica. Verdade. E Deus abençoe. Amém. As pessoas que pedem para divulgar já receberam o seu galardão também. Quem deu, não. Quem deu, fez a obra de Deus.
E a mesma coisa se eu estivesse no lugar do pastor Edinaldo, eu também distribuiria, também divulgaria. Agora, sabendo que essas pessoas que pediram para divulgar não serão recompensadas pelo Senhor, porque dá a ideia de desconfiança de quem está passando. Tá bom? Agora, parabéns pela atitude, pelo jeito de ser do pastor Edinaldo, mas eu não posso deixar de deixar essa deixa aqui, não. Se eu dou para qualquer coisa aqui dentro do assunto, ainda aqui para finalizar esse assunto, de teologia prática na vida cristã, se eu passo para o irmão Ricardo R$ 5.000 no Pix e digo, olha, diga na igreja de Marés que foi eu que dei, acabou. Mande 1.000 para eu. Já recebi meu galardão. Mande 1.000 É para assim que eu. eu vejo. Ele pode divulgar. Olha, irmão Jorge, deu os 5.000 para comprar isso aqui tudinho. Pronto, eu já recebi meu galardão. Agora ele não. Ele está fazendo a obra de Deus como o pastor Edinaldo fez, né? E, infelizmente, é assim. Queridos, vou fazer aqui uma pequena chamada rapidinho. Pastor Jorge, é rapidinho. Como, irmão? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Por ser uma pessoa que gosta muito de estudar, várias coisas, né? Eu era fanático de um pastor que, eu não vou falar o nome dele aqui, não. O trabalho dele é cura e libertação, né? Aí você já pegou de qual salteado quem é, né? E eu tinha uma visão totalmente diferente do curso de teologia, né? Eu tinha uma visão totalmente... Eu não queria fazer de jeito nenhum. Não queria. Mas, pastor Jorge, eu vou dizer uma coisa ao senhor. Eu estou sem palavras para dizer. Primeiramente, a altura do professor que Deus nos deu. O senhor é uma pessoa abalizada até demais. Entendeu? Amém, meu irmão. E depois que eu comecei a fazer o curso, está acontecendo algumas coisas na minha vida que eu não sei nem explicar, sabe? E só benção, para o senhor ter ideia, até sorteado com uma bicicleta elétrica eu fui. Eita, glória! É benção. Glória a Deus. R$5.700 e um supermercado. Olha aí. Tem um cupomzinho lá. Tem nem que botou 30. Amém. Mas me despertou muito a ler mais. Se eu pudesse, eu lia 24 horas. Mas a gente tem os nossos afazeres, né? Mas me deu quer dizer, se eu tinha uma visão que achava que era ampla, hoje eu posso ver que eu não tinha amplitude nenhuma na minha visão antes de começar esse curso. Agora é que eu tenho uma visão. Agora é que eu tenho uma visão. Agora é que eu estou na visão certa. Agora é que eu estou na visão certa. Eu agradeço demais ao senhor aí, ao grupo do CETAB, que me recebeu. Amém, meu irmão. A gente vai estar até dezembro junto, vai me aturar até dezembro, viu? Muito obrigado. Vai me aturar até dezembro. Viu? Eu pensei que era até Jesus buscar a igreja. Amém. Pastor Jorge, Opa. o senhor conhece o reverendo aí, né? O reverendo aí, se eu não me engano, ele já pregou até nos Gideões, viu? Aí é uma benção, é um servo de Deus, viu? Pregador aí. Amém. Queridos, só se manifestem se o nome de vocês não estiver na minha lista, tá certo? Eu vou citar aqui os nomes para que eu possa ser justo na hora das notas. Se você não tiver na lista, aí você diz, professor, faltou fulano, ok? Só se manifestem se os senhores não tiverem na minha lista, ok? Itamar José da Silva, Joelson Souza dos Santos, Nélio do Nascimento Ferreira. Opa. Senhor. Pode, senhor. Opa. É Jaelson.
É Jaelson, é? Jaelson Souza dos Santos. Pronto, eu botei Joelson, perdão. Agora, tá vendo como é bom? Jaelson. Me perdoe, viu, meu irmão? Por nada, meu cachorro. Aqui eu vou consertar e colocar certinho no diário. Amém, meu irmão? Obrigado, viu? Jaelson. Pronto. Pronto, obrigado. Souza dos Santos. Nada, eu que agradeço. Tiago Azevedo Sena da Silva. Sena com 2 N's. José Ricardo Berto. Já estou vendo ele daqui. Pronto. Rander Campos, né? Tá aqui. Gleuson dos Santos de Souza, tá certo esse nome? Gleuson. Jeová Barbosa de Lima. Jeová aqui tá com G. Eu conheço Jeová do Oitizeiro com J, mas tá com G aqui, certo? Se eu estiver errado, pode me corrigir. Severino do Ramo Bernardino da Silva, Geraldo Gomes da Silva Júnior, José Gomes da Silva Filho, só se não tiver aqui, você se manifesta. Alberto Lopes da Silva, que é o nosso pastor Alberto, que dirigiu o Oitizeiro. Marcos Alberto Ferreira da Cruz, eu acho que... Paulo Alexandre Pereira dos Santos, Tarcísio Firmino da Silva, George Cardoso da Silva, Luiz Eduardo Martins Narciso, José Reginaldo da Costa, José Juvenal da Silva, Manuel Martins dos Santos Júnior, pastor Júnior, Marconildo Laurentino Carneiro da Silva, Magdiel Soares de Araújo, que eu já vi ele na aula, Severino Galvão do Nascimento e Edinaldo Ferreira da Silva. Pronto. Faltou alguém não, né, irmão? Assim eu chamo. Sim. Faltou eu, Elias Santana Luz. Opa, peraí. Faltou eu. Repita seu nome, meu santo. Elias Santana Luz. Elias, peraí. Santana Luz, é? É, Luz. Eita, pila. É amém. Nome bonito. Pastor Jorge. Senhor? Eu acho que não vi se o senhor citou aí, mas é José Mendes da Silva. Ele tem participado das aulas? Tem, sim. Ele só faltou a primeira aula. É porque ele, Ele sempre que ele não fala, né? Amém, amém. Mas daí, ele está assistindo a aula. É o nosso irmão, nosso irmão Jó, não é isso? Isso, muito bem. Diga o nome dele de novo, irmão Ricardo, por favor. José Mendes da Silva, vice-dirigente da Congregação de Marés. Sim, senhor. Meu amigo de longas datas. Pastor José Jorge. Mendes. Pastor Jorge. Peraí, José Mendes. Estou aqui assistindo a aula. Né? Sim, senhor. Diga de novo, José Mendes. José Mendes da Silva. Que eu estava tentando entrar aqui e não estava conseguindo. José Mendes da Silva, é? Seu nome todo? José Mendes da Silva. Pronto. Já está aqui. Ok. Já tirou 1 milhão, pronto. Amém, queridos. Vamos prosseguir aqui. Reginaldo. Tem alguém chamado Reginaldo aí também, apareceu agora, que está em plantão hoje ou não? Estou no plantão, pastor Jorge. Amém, meu filho, amém. Sabe que sua falta é justificada, né? Irmão Juvenal. Pronto. Não estou conseguindo entrar na sala, não. Cadê? Eu chamei seu nome, chamei? O meu nome é Reginaldo. José Reginaldo. Espera aí. Como? José Reginaldo. Deixa eu ver aqui. Achei. José Reginaldo da Costa. Sim. É isso? José Reginaldo da Costa. Pronto. Beleza. Chamada feita. Chamada feita e atualizada. Deus abençoe vocês. Não. Seu áudio falhou. Irmão Juvenal mandou mensagem para mim, dizendo que não conseguia entrar, não. Tá certo. Eu preciso ir mais essa reunião. Uma quarta-feira que os senhores puderem ir para a central, para poder entrar nisso aí. Mas tá bom. Não se preocupem, não. Vamos prosseguir aqui. Vai ser quarta-feira a reunião, é? Não, vamos acertar no grupo com o pastor Ramberto, aí vocês dizem para que seja melhor para todos, entendeu? Pronto, tá certo. Para que ninguém falte, para ficar melhor. Eu estou só justificando
Eu só estou justificando o senhor que o irmão Juvenal já está mandando mensagem para mim. Irmão Reginaldo, eu não consegui entrar, não, não consegui entrar, não. Que geralmente eu ajudo ele, mas eu estou de plantão e fica difícil. Tá certo. Ô, rapaz. Mas ainda Pai bem do que você Senhor a gravado todos. as aulas, ele pode assistir depois gravado. Eu assisti com ele, as duas últimas. Pronto. Obrigado, meu irmão, Embora ele pela tivesse ajuda. assistido, a gente assistiu de novo. Amém. Obrigado pelo apoio aí, tá ajudando o próximo. Isso é obra de Deus Isso. também. Amém. Pastor Jorge, Pai do Senhor. Amém. Pastor Jorge, o pastor Roberto, ele falou comigo para me ver umas camisas, sabe? Ele ficou de mandar a logo. Essas camisas não vai ter lucro nenhum. A gente vai. Eu tenho uma empresa, né, que a gente faz casamento, né? Então, aí a gente vai ficar a preço de custo mesmo para os irmãos. Eu acredito que essas camisas vão ficar em torno, dependendo do tecido, depois vai ficar em torno de R$ 30 cada camisa, sabe? Aí veja com ele lá, para a gente ver esse negócio das camisas do nosso grupo aqui, né? Nosso grupo. A gente faz o melhor. Então, Amém. Tá certo. Queridos, voltando para a questão dos inventores, né, da ciência, que é a disciplina de teologia e as ciências, eu disse que ia jogar uma questão e queria ouvir dos senhores, né? Vamos lá. Vamos ver se é no próximo slide aqui. Olhem só. Se tratando de teologia e as ciências, que muita coisa deixou de ser atribuída aos demônios, e sim às bactérias e vírus e fungos, vamos começar aqui com Carinha, que desenvolveu o microscópio dentro do assunto, tá bom? Em 1665, o físico inglês Robert Hooke publicou a micrografia, obra na qual cunha o termo células. Olha só, quem cunha, ou seja, quem cria o nome células é Robert Hooke, em 1665. Faz parte da disciplina. Não está no teu livro isso, mas, como eu disse, eu vou transformar de hoje para amanhã tudo em PDF e lanço no grupo dos alunos, para que todos tenham acesso direto a todos os slides, tá certo? Glória a Deus. O livro inclui, olha só, olha, células para descrever tecidos. O livro inclui desenhos de pelos em uma urtiga e da estrutura em favo de mel da cortiça. Ele utiliza um microscópio simples, de lente única, iluminado por uma vela, e observa pela primeira vez as células. Ele não inventou as células, ok, gente? Ele descobriu-as. É diferente, né? Sabemos que tudo foi criação de Deus. Os senhores sabem disso, mas quem descobre também tem uma certa participação na história. E quem descobriu e deu o nome células foi esse carinha aí, chamado Robert Hooke, no ano de 1665. Glória a Deus. Aí aqui, a microbiologia. Dentre os principais fatos que marcam a história dos micro-organismos, destacam-se o quê? O criador do microscópio, já falamos dele, no ano de 1675, olha as palavras dele, né? De Anthony Van, o que criou o microscópio, ok? Já é outra pessoa. No ano de 1675, descobri seres vivos na água da chuva, que tinha ficado alguns dias num pote de barro, verificado por dentro.
Isto me levou a olhar esta água com grande atenção, especialmente aqueles animaizinhos que me parecem 10.000 vezes menores do que podem ser percebidos na água a olho nu. Veja bem, a importância. Amém, amém, irmão evangelista, amém. Para você ver a importância das ciências, porque, queridos, adiantando para vocês, a Bíblia não é um livro científico, mas tem ciência nela. A Bíblia não é um livro histórico, mas tem história nela. A Bíblia não é um livro de biologia, mas tem biologia nela. Ok? Então, a Bíblia, não estou falando teologia, não, estou falando da Bíblia. Certo? Aí aqui nós temos o quê? Uma opinião de 2 cientistas sobre doença. Como ficamos doentes? Sob o olhar de 2 cientistas, Louis Pasteur e Claude Bernard. O que Louis fala? A doença é provocada por micro-organismos que nos infectam, e por isso adoecemos. O que diz Claude? É o desequilíbrio no meio interno que determina se os micro-organismos conseguem provocar a doença. São opiniões parecidas, porém um pouco diferentes um do outro, né? Aqui está, lembra que logo no slide anterior, nós falamos do criador do óculos. Olha como ele era aqui, ó, na época. Não tinha as 2 lentes, as 2 alças, como nós seguramos aqui. Tá bom? Tem mais que eu vou passar rápido para a gente... Aqui, ó. Outro óculos. E aqui o famoso Machado de Assis usando um óculos, tá vendo? Sem pernas ainda, com a cordinha do lado. Também muito antigo esse tipo de óculos aqui, né? E aqui temos o quê? Você sabia? O primeiro microscópio chamado de microscópio composto por possuir 2 ou mais lentes. A invenção é da década de 1590. Os inventores Hans Janssen e seu filho Zacarias, fabricantes de óculos holandeses. Eles fabricaram óculos e descobriram também como aperfeiçoar os microscópios da época. Ok? Para você ver que é teologia e as ciências. Aqui nesse desenho a gente vê o quê? A estrutura de um microscópio. Não é de biologia, nem de ciência, nem de física, não, mas temos que mostrar isso aqui, ó. Primeiro, lente ocular, braço, aí vem o segundo, tubo de canhão, terceiro, revólver ou tambor, e assim vai. Você vai ter isso aqui, você vai ter acesso a isso aqui em breve. Tá bom? Aqui está sendo a evolução, está aparecendo a evolução dos microscópios, né? E aqui é eles nos dias atuais, eles mais sofisticados para os dias de hoje, certo? Eu quero adiantar para a polêmica. Aí só que tem uma coisinha agora que acontece no seu livro, na página... Cadê? Deixa eu ver aqui. Na página 31, voltando, vai falar sobre o período da Renascença, no seu livro aqui. As Ciências, página 31, no penúltimo parágrafo. Está dizendo, as ciências físicas e naturais, em geral, têm na Renascença a sua maior expressão em Leonardo da Vinci, e, sobretudo, em Galileu Galilei, e no que diz respeito, em especial, à astronomia, em Copérnico e Kepler. Veja bem, o que foi a Renascença? Está aqui no livro, a gente tem que ver isso aqui com um pouquinho de mais profundidade. Veja bem, o Renascimento ou a Renascença
foi um movimento cultural e, simultaneamente, um período da história europeia, considerado como marcado no final da Idade Média e o início da Idade Moderna. O Renascimento é normalmente considerado como tendo começado no século XIV, na Itália, e no século XVI, no norte da Europa. Também é conhecido como Renascimento, em italiano. O Renascimento, ou Renascença, está associado ao humanismo, o interesse crescente entre os acadêmicos europeus pelos textos clássicos, em latim e em grego, dos períodos anteriores ao triunfo do cristianismo na cultura europeia. No século XVI, encontramos, paralelamente ao interesse pela civilização clássica, um menosprezo pela Idade Média, associada a expressões como urbanismo, ignorância, escuridão, gótico, noite de 1000 anos ou sombrio, Bernard Cotter. Veja bem, como está no nosso livro bem resumido, eu quis trazer para você o que, de fato, marcou a idade da Renascença. Aí, vamos ver aqui de novo. O que foi o Renascimento, ou a Renascença? Ela foi um movimento científico-cultural que nasceu na Itália do século XIV e se estendeu com variações por outras regiões da Europa até o final do século XVI. Vale destacar que, nesse período, ocorreu a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Foi um marco. Ok? Aí aqui nós temos algo bastante interessante, porém temos que ter muito cuidado com o que o Renascimento trouxe também. Trouxe coisas boas? Trouxeram sim, mas também trouxeram coisas ruins. Né? Vamos lá. Renascimento, séculos 14 a 17, toda a matéria, aqui em cima tem. O que foi? Foi um movimento cultural, artístico e político surgido nas cidades na Península Itálica. A origem, resultado da reformada do comércio na Baixa Idade Média, ocorreu nos centros urbanos europeus, os burgos, características, racionalismo, cientificismo, humanismo, classicismo, individualismo, antropocentrismo, ou seja, o homem no centro, Deus saindo de cena. Falei a vocês que tinha algo perigoso aqui. Aí tem macenato, prática de financiar artistas e escritores renascentistas. Aí tem personagens renascentistas, Leonardo da Vinci, nas artes, Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael. Nas artes plásticas temos Shakespeare e Miguel de Cervantes, na literatura. E nas ciências temos Galileu Galilei e Copérnico na astronomia e Maquiavel na política. Tudo isso aqui é interessante você ver. Aqui eu vou pular, já falamos disso aqui. Veja bem, como eu falei para você, do cuidado que temos que ter com o humanismo, né? Os renascentistas colocaram o homem no centro do universo. É chamado de antropocentrismo. Nem parece com o dia de hoje, né? Tem gente que, se pudesse, nem pisava no chão. Só basta ter um pouquinho de dinheiro, um cargo mais elevado, já se acha superior aos outros, aonde Jesus lavou os pés dos discípulos. Veja bem, os renascentistas colocaram o homem no centro do universo, valorizando suas ideias, conquistas e anatomia, valorizavam o corpo humano e, ao contrário dos medievais, apreciavam desenhar corpos com exatidão realista. Michelangelo até ousou pintar Cristo musculoso e nu.
Quanto ao musculoso, ele está errado. Agora, quanto ao nu, ele está correto. Porque vocês sabem muito bem, né? Que Jesus foi crucificado nu, ok? Completamente exposto ao extremo vitupério. Vitupério, como diz o hino da harpa. Vituperado, ou seja, a extrema humilhação, ok? Musculoso não, mas nu sim. Como aqui vai falar de... Como a gente está falando sobre os maiores nomes da Renascença dentro das ciências, não podia deixar de destacar aqui alguns nomes, né? Como o próprio Leonardo da Vinci, que aparece aqui, a bibliografia dele, que você vai ver. Ele era pintor, mas também era muito mais que isso. Ele nasceu em 15/4/52 e morreu em 2/5/1519. Esse é Leonardo da Vinci. Depois dele temos o Nicolau Copérnico, na astronomia, é um astrônomo polonês, da data de 19/2/73 a 24/5/43. Copérnico, olha só aqui, isso aqui, temos que ler juntos isso aqui. Ó. Os filósofos do século XV aceitaram o geocentrismo como for estruturado por Aristóteles e Ptolomeu. Esse sistema cosmológico afirmava corretamente que a Terra era esférica, mas também afirmava erradamente que a Terra estaria parada no centro do universo, enquanto os corpos celestes orbitavam em círculos concêntricos ao seu redor. Ou seja, a Terra seria o centro do universo, na cabecinha de Aristóteles e de Ptolomeu. Copérnico veio com uma ideia diferente. Vou mostrar para vocês aqui, adiantando aqui. Olha só a ideia antiga. A ideia antiga é o geocentrismo. Vejam que a Terra está no centro e o sistema, todo o universo, todo o sistema ao redor da Terra. Até o Sol estava ao redor da Terra, tá vendo? E os planetas. Com o heliocentrismo de Copérnico descoberto, aparece o Sol no centro e os planetas ao seu redor. Isto é, sabemos pela ciência que a Terra ela tem dois tipos de movimento, não só a Terra, mas todos os planetas. Mas a gente mora aqui, temos que falar daqui, né? Rotação e translação. A rotação, ela gira em torno de si mesma, e translação, já de novo, translato, ela gira em torno do Sol. Isso é ciência. Isso é verdade. Está entendendo? A Terra nunca foi o centro do universo. Isso foi o pensamento antigo. Mas quando inventaram o microscópio, que eles foram evoluindo, aí Galileu Galilei teve a ousadia de ir contra a Igreja Católica, de dizer, aqui Galileu Galilei pegou a ideia de Copérnico e disse que a Terra era que girava em torno do Sol. Aqui, ó. Galileu Galilei. Ele era um astrônomo, não era astrólogo, tá, gente? É diferente. Astrônomo, não astrólogo. Astrônomo. E físico e matemático italiano. É considerado o pai da ciência moderna, por seu uso da observação e da experimentação para entender o universo. A descoberta de Galileu Galilei com o telescópio provaram que a Terra não era o centro do universo. O revolucionaram a astronomia e revolucionaram a astronomia para sempre. Veja bem, vamos lá. Aqui temos ele aqui. Pronto, essa imagem aqui mostra Galileu Galilei mostrando aos clérigos no telescópio
o universo, que a Terra não era o centro, e sim o Sol. E veja que ele está no meio dos clérigos. O que aconteceu aqui foi ele ser condenado por dizer a verdade, por dizer isso aqui. Veja bem. E aqui nós temos umas anotações dele do século XVI, que foi achado. E Galileu Galilei, ele teve que se retratar e dizer tudo que ele tinha escrevido e descoberto era mentira. Mesmo tendo se retratado, a Igreja Católica o matou. Ele morreu de todo jeito. Então, veja bem, agora vem uma discussão boa para nós. Vamos lá. Uma discussão boa para nós. Falando aqui de movimentos da Terra. Os senhores sabem que no livro de Josué tem um texto muito famoso, aonde Josué está numa guerra e ele usa a expressão: Sol, detente Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. Ele não fala terra, ele fala sol e lua. Com esse relato de Josué, o que ele está dizendo? O que os senhores dizem? O que os senhores têm a dizer sobre essa questão? É a Terra que gira em torno do Sol ou é o Sol que gira em torno da Terra? Se manifestem. Falem. O que os senhores dizem? Josué falou certo, errado, quando ele passa um dia inteiro, eles vencem a guerra, né? Diz tu, Sol, como eu repito, né? Detente de Gibeon e Tulu no vale de Ajalon. Como diz Raul Seixas, o dia em que a Terra parou. E aí? A Terra parou de fato? Lembrou de Raul Seixas agora, professor? Né? A Terra que gira em torno do Sol, né? Vamos lá, fale um de cada vez. Pode falar. Na verdade, na concepção dele, ele estava certo. O que ele queria que acontecesse, Deus em torno do Sol. Não Sol em torno da Terra. Isso. Josué não era um cientista. Josué, ele era um hebreu que não tinha um conhecimento dos astros. Gostei da colocação, onde disseram que Josué, na concepção dele, meu irmão, se a Terra parar, todos nós morremos. Todos nós morremos. A Terra não pode parar. Agora, no conhecimento da época de Josué, ele não era um cientista, não era um astrônomo, ele falou aquilo que ele entendia. E, quando ele diz isso, só quero saber de uma coisa, só quero dizer uma coisa para vocês: o milagre existiu. Se a Terra gira em torno do Sol, o movimento de rotação é um movimento de 24 horas. E o movimento de translação é um movimento de 365 dias e 6 horas. É de um ano. Não é isso? De um ano de translação. Pastor Jorge? Sim. Aqui é o Pastor Cardoso. Eu gostaria só de ler um versículo no Salmo 119. Leia. Salmo 119, versículo 90, que diz assim: a tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Opa! Sim. O que o senhor quer dizer com firme nesse texto de Salmos? É um texto poético, viu? Isso. Né? Não, o que me chamou a atenção, eu entendi que em relação à firmeza, né? Desde então, eu tinha essa dúvida a respeito disso aí que a gente está tirando agora. Né? Ele me chamava muita atenção, me chamou sempre a atenção a respeito dessa questão de firmeza.
Sim. De translação, que era que girava, que não girava, e esse versículo ele sempre ficou na minha mente, né? Quando se fala a tua fidelidade estende de geração a Sim. geração, tu firmaste a terra e firme permanece. Eu tinha esse pensamento, né? Em Sim. relação a terra estar firme. Entendi. Ah, deixa eu ver se eu entendi. O senhor entendia que a Terra estava parada, firme no seu Isso, lugar. Pronto. isso. Esse salmo só engrandece a ciência. Não é a ciência que engrandece a Bíblia, não, viu? É a Bíblia que engrandece a ciência. Obrigado, irmão Magdiel, por colocar esse assunto em pauta aqui. Olha só. Quando esse Amém. texto está falando de ela permanece firme em sua órbita, por milagre, de não haver cataclismas, nem terremotos, nem maremotos. Esse texto não é a ciência que confirma a Bíblia, é a Bíblia que confirma a ciência. É diferente. A Bíblia é o livro dos livros. E esse texto que o senhor leu aí, chega a dar vontade da gente falar língua estranha. Ela está firme em sua órbita, porque se ela sair da órbita, todo mundo morre. E quando o salmista escreveu isso em tom de poesia, mesmo sem ter conhecimento científico, astronômico e geológico, ele está dizendo uma coisa que isso é uma revelação pura, dizendo que Deus criou a Terra e a mantém firme. Isto é, ela vai girando em torno do Sol e em torno de si mesma ao mesmo tempo, sem sair da sua órbita. Então, Deus sustentando a Terra para que os seres que ele criou não morram. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas saibam disso, senhores. A Terra, ela gira em torno do Sol, em torno de si mesma, e ela está firme, de acordo com o Salmo, na poesia mesmo, pelo poder de Deus. Não tem outra coisa para dizer. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Pastor Jorge. Eis-me aqui. Pastor Jorge. Eis-me aqui. Deixa eu... Fale. Depois o irmão Ricardo fala. Veja só. A Bíblia, ela não é um livro de astronomia. É o que eu entendo. Ela não é um livro de astronomia. E sim, é um livro espiritual. É um livro espiritual. Mas a gente tem um relato lá em Eclesiastes, capítulo 1 e o versículo 5. Quem puder ler aí, eu agradeço. Para a gente ver esse assunto aí. Eclesiastes, capítulo 1 e versículo 5. Como é que diz? Tem a história que ele falou lá do capítulo 10, versículo 15, do livro de Josué, né? Esse dá para a gente... Como é que funciona essa engrenagem? Tem um áudio ruim aí. O Tiago, o irmão Tiago está ruim. Não está dando para entender nada, não. Olha, é como eu disse, a Bíblia ela não é uma ferramenta científica, mas tem ciência nela. E quando fala de astronomia, quando você vê Jó citando 7 estrelas e a Ursa Menor, parecia até que Jó tinha olhado no telescópio. Não parecia? E quando o profeta Isaías diz assim, ele está sentado sobre o globo da terra. Globo é algo redondo. E aí, meu filho? Bem, mano. Cujos moradores para ele são como gafanhotos. Então, a Bíblia não é essas ferramentas, mas tem nela tudo isso. Entenderam? Então, assim, o que a ciência hoje descobre já existia. Agora, eu digo que os autores sagrados tiveram a revelação. Eu falo dos escritores, eu não falo nem daqueles que escreveram a Bíblia, eu falo dos personagens bíblicos que citaram, eles tiveram, de fato, a verdadeira revelação. Nós somos apenas
copiadores de ideias. Essa que é a verdade. Nós somos copiadores de ideias, incluindo os grandes filósofos, cientistas e arqueólogos da história, não passam de copiadores daquilo que já existia lá atrás. Tá entendendo? Então, assim, eu tive que mostrar isso para vocês e trazer isso à tona, porque é o seguinte, se a gente for olhar pela ciência, o que aconteceu no livro de Josué, de fato, quando ele fala a palavra sol, detém Gibeon e Tulu no Vale de Ajalon, ele falou na linguagem dele. Então, logo, para a terra não escurecer e ele ter vitória, a terra teve que, naquele dia, não ter o movimento de rotação em torno de si mesma, para poder eles vencerem a guerra, e como venceram. E, de acordo com a NASA, uma revista científica, que foi lançada há muitos anos atrás, vocês podem buscar depois, fizeram a contagem dos séculos e dos anos, e está faltando justamente um dia nessa contagem. E onde é que está esse dia? No dia de Josué. Fazer o quê? Sim, fale, irmão Ricardo. Pastor Ricardo. Servo seu, na verdade, a gente discute porque para aprender, né? A gente é um debate, mas Josué não errou, não, porque quando ele disse sol que detém em Gibeão, ele falou corretamente que o sol sempre esteve lá parado. Não é verdade? Concorda comigo? Isso, é verdade. Detém, fica aí parado. Verdade. Ele sempre esteve lá parado. Verdade. O que a gente não pode é desacreditar do milagre. Isso. E a questão aí é que Deus não usou de método particular para prolongar o dia. Não é verdade? Exatamente. E aí a gente continua nos dias atuais, mesmo tendo conhecimento disso, alguém ainda diz, o sol vai nascer, o sol vai se pôr, vai nada. É assim? Na verdade, é a Terra que é verdade. Pastor Jorge. Sim, Randall. Jorge. E até fisicamente também, à luz da física clássica, também não é errado, né, a posição dele. O princípio do estudo da cinemática, que é o movimento dos corpos, é a questão do referencial. Né? Quando a gente começa a estudar a física, o movimento depende do referencial. Então, por exemplo, se eu estou na rua, parado, debaixo de uma árvore, e vejo um carro passando, o carro está em movimento, para eu que vejo. Isso. Mas para quem passa dentro do carro e olha para mim, né, eu é que estou em movimento. Porque está passando e o veículo está parado, né? Isso. Então, até à luz da cinemática, a expressão de Josué, que estava na terra, e o referencial dele era a terra, que para ele estava parado, né? Isso. Nesse sentido, ele olhar para o sol e afirmar o que ele afirmou, não tem também equívoco físico nisso. Essa parte. É verdade. Pastor, eu quero ler o versículo aqui que o nosso irmão ele citou aqui. Leia. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4 e o 5 diz assim: a geração vai e a outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. O 5 diz assim: e nasceu o sol, e pôs-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. Só isso. Só o versículo aqui, estou lendo. Sei. Na visão de quem não é cientista, no caso do Salomão aí, que escreveu isso aí, ele falou que o sol se pôr e o sol nascer. Só que, na verdade, não é assim que acontece. Ok? Quem gira é a terra. Então, o sol não se põe e o sol não nasce. Agora, como o irmão Rander explicou aí, na ótica de quem está de fora olhando, olha diferente. Ele fala naquilo que ele entendia. Eu vou repetir, a Bíblia não é uma ferramenta científica. É por isso que a teologia, ela não é perfeita. A Bíblia é perfeita. Mas a teologia também, como ciência, não é perfeita. O que é perfeito é a palavra de Deus. Então, ao escrever isso aí, ele não escreve como um astrofísico, como um cientista ou como um astrônomo. Ele escreve como um profeta que acreditava
que na época, como acabei de dizer, citar aqui que Ptolomeu e o próprio Pitágoras, deixa eu ver se eu volto aqui, para mim não dizer o nome do cara errado, né? Para mim não ensinar errado. Copérnico. Não, Copérnico já sabia do certo, já. Esse carinha aqui, deixa eu voltar aqui. Cadê? Enquanto o senhor procura aí, eu vou ler o versículo aqui, o chave, que é o primeiro, que diz assim: e no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Certo. É Galileu, Jorge? Não, Galileu falou certo. Eu estou dizendo assim que Ptolomeu também acreditava que a Terra era o centro do universo, quem girava eram os planetas e o Sol. Só que Galilei, junto com Copérnico, junto com o próprio Isaac Newton mais na frente, vai trazer a ideia verdadeira de que o Sol ele é ali parado e quem gira são os planetas ao redor dele, inclusive a própria Terra, e é o correto. Então, o Eclesiastes, ao dizer isso, o profeta, o Correlê, o pregador, que é Salomão, quando ele fala que o sol se põe, ele está falando na ótica dele. Mas na ótica científica, o sol não se move. Quem se move é a Terra. Tanto em rotação como em translação. Ok? Então, olha só. Para terminar a aula, olha o que Isaac Newton falou, matemático e físico. Todas as descobertas humanas parecem ter sido feitas com o único propósito de confirmar cada vez mais fortemente as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Olha aí o que disse Isaac Newton. Quem foi Isaac Newton está aqui, você vai ter. Descobriu a gravidade. E o que disse o nosso querido Albert Einstein. Quanto mais acredito na ciência, mais acredito em Deus. O universo é inexplicável sem Deus. Albert Einstein, judeu, Nobel de Física, em 1921, pela descoberta do efeito fotoelétrico e também criador da fórmula da bomba atômica, o qual se arrependeu duramente antes de morrer. Mas está dizendo que Deus é a fonte de tudo. Queridos, dando aqui um pulo de crente rapidinho para terminar a aula, nós temos aqui dizendo algumas coisas sobre a questão dos limites da teologia. Porque a teologia, ela também tem limites de acordo com o nosso livro. Tá aqui, você vai ler, eu vou colocar esse slide para você, certo? E, ao mesmo tempo, mostrar que, o que é que fala aqui? Eu vou ler só aqui, só o comecinho. Um dos graves problemas que pode acontecer com a teologia é ela não reconhecer os seus próprios limites. Quem escreveu isso foi o pastor Eduardo Leandro Alves. Teologia em contexto. Não deve esquecer que ela existe dentro de um contexto. Muitos teólogos, interpretando o texto bíblico segundo os seus pressupostos, ou seja, seus próprios pensamentos, e tratam este como se não fosse interpretação sua pessoal, mas palavra de Deus. Vou dar só um exemplo disso aí. Eu conheci uma pessoa, não vou dizer o cargo dele, que na igreja, quando o porteiro faltava por doença ou por necessidade, ele dizia que esse porteiro ia para o inferno porque não estava no culto. Onde é que está escrito isso? Em lugar nenhum. Então, muitos textos, os quais, às vezes, a gente força ele a dizer o que eu quero que ele diga, eu estou destruindo não só a teologia, mas o próprio texto em si. E a Bíblia vai dizer, maldito o que acrescenta e maldito o que tira. Ok? Então, com isso, meus amados, a gente... Pastor Jorge. Fala, irmão Nélio. Eu fui vítima disso aí. Em 1987,
quer dizer, eu aceitei o Evangelho em 1986, 28 de agosto de 1986. Sim. Então, eu me batizei com 3 meses depois, em dezembro, praticamente dezembro, e na segunda ceia na segunda ceia que eu fui tomar, eu tinha saído do meu trabalho. Eu trabalhava de mecânico numa empresa e saí um pouco tarde de lá. Então, era mais ou menos uma faixa de quase 8 horas. E quando eu cheguei na igreja, eu estava de sandália, uma camisa ainda suja, né? Mecânico, né? E o irmão que estava na porta, ele disse, não, você não pode entrar não, que é culto de ceia. Tem que estar arrumado para tomar ceia. Aí eu fiquei meio triste, não vou dizer que eu não fiquei, mas aí Jesus trabalhou no meu coração e no outro mês eu tomei a ceia. Irmão, é porque é a época, né? A gente tem que, embora que o irmãozinho tenha errado, mas é a época, a gente tem que dar um desconto. Mas eu estou falando, sabe, irmão, Nélio, de pessoas que com preguiça de estudar, de ler, de olhar para o contexto histórico, eles forçam o texto e fazem, em vez de fazer uma exegese, fazem uma exegese. Colocam o pensamento dele no texto. Isso não pode acontecer. Eu tenho que deixar o texto falar sozinho. Eu tenho que ser um intérprete do texto. Amém? Deus abençoe.